Você sabe que os idosos sofrem muitas quedas? Eu sou Márcia Moreno e este é o tema do Resolvi Falar de hoje. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, comenta, compartilha, dá um joinha. O entrevistado de hoje é o fisioterapeuta Matheus Oliveira. É um prazer te receber aqui, muito obrigada. Prazer é todo meu, uma satisfação estar aqui contribuindo um pouquinho para o seu trabalho e também falando de um tema que é bem atual e importante para todo mundo da sociedade. Porque a população está envelhecendo bastante, né? Principalmente no cenário atual, a gente vem tendo uma inversão, né, na pirâmide etária. Então, na época dos meus avós, tios, a gente tinha um número maior de nascimento, né, e com o passar dos anos, pela perspectiva e a faixa etária ser menor, 60, 50 anos, a gente tinha uma população mais nova. E hoje em dia essa pirâmide vem mudando pelo saneamento básico, desenvolvimento da saúde, a informação, a educação da população e também, principalmente, pela inserção da mulher no mercado de trabalho, que fez com que tenha uma taxa de natalidade menor. E esse fator da mulher ter saído para trabalhar, quer dizer, ela decidiu ter menos filhos, Sim. Então está diminuindo a natalidade. Eu Sim, nunca exatamente. tinha pensado, nunca ninguém Com falou certeza, isso. porque a mulher passa a ser independente, ela tem que trabalhar, então não é só cuidar da casa, ela tem que trabalhar, chegar em casa, ela tem que trabalhar. Dupla tarefa, que é uma coisa também que influencia também em questão de saúde pública. Quais os fatores de risco que mais ocasionam quedas nos idosos? Na verdade, é multifatorial, né? O idoso ele vai perdendo a sua capacidade funcional, seja a questão muscular, a questão perda visual, tudo isso influencia. A gente tem um tripé da questão do equilíbrio que leva à queda. Então, nesse tripé, a gente tem a propriocepção, que é o seu corpo em relação ao espaço. A gente tem a parte da integração, que ele percebeu como o corpo está no ambiente, ele vai metabolizar essa informação e aí ele vai ter a ação. Então, o que interfere na questão da queda? Quais são os fatores de risco? A questão visual, que é você enxerga o seu corpo em relação a tudo. Então, a questão de identificar um objeto, um obstáculo, um desnível, um terreno irregular. A gente tem a questão vestibular, que é a questão que a gente capta mesmo o movimento da nossa cabeça em relação ao espaço. E a gente também tem a questão somatosensorial, que é a parte da propriocepção mesmo, tanto articular como muscular. Articular é saber se o pé está dobrado, a perna dobrada, esticada. A parte muscular é saber se você está estável ou não estável. E também tem a questão tátil, que é uma coisa que a gente usa bastante para poder se ambientalizar. Então, quando está tudo escuro, que a gente usa a mão para poder saber onde que a gente está, para ter segurança. E aí isso entra em outro assunto, que é a questão do feedback e feed-forward. Feedback é aquele que você tropeça, cai, seu corpo tem a capacidade de se restabelecer. Né? E o feed-forward é você, vou fazer aquela tarefa, o seu autoconsciente lembra daquilo. Então ele já prepara. Então você vê um piso molhado, você não vai andar rápido. Seu cabeça lembra que você já passou uma vez, foi escorregadio e você não tem uma estabilidade. Então quando você vai pisar nesse piso molhado, você já tem, por isso que a gente vai pisando devagarzinho, já preparado. Onde não tem sabão, né? E aí qualquer alteração nesses sistemas, a gente vai ter um risco de quedas. Então, problemas com a visão, catarata, perda de visão gradual, que é normal conforme a idade, é um fator de risco. Problemas na questão de força e capacidade funcional, vai levar à queda, porque quando eu estou andando, a capacidade da marcha, então quando eu estou andando, eu tenho uma força diminuindo, eu tenho um equilíbrio reduzido, eu vou alargar a minha base, vou ter um passo mais curto, então o pé vai ficar mais próximo ao solo, ser mais suscetível a tropeçar em algo, ou escorregar e não ter a capacidade de estabelecer. Como pessoas que arrastam os pés. Isso, exatamente. Isso é uma estratégia para você, do idoso, para ele ter mais segurança. Então ele perde capacidade de força muscular, então para ele é mais fácil eu diminuir minha passada, diminuir meu passo, e manter, que a gente chama na fisioterapia do duplo apoio, que é quando a gente tem mais estabilidade. Então, pensando que a gente tem dois pés no chão, quanto mais afastado, o nosso centro de gravidade está no meio, então você fica firme. E aí, por isso que Deus adota essas estratégias para se manter mais estável, só que isso, em contrapartida, é ruim, pensando na queda aqui. Então, você deixa mais suscetível a um tropeço, a um escorrego. Também tem a questão vestibular, que seja essa questão. Então, se eu tenho uma vertigem, então eu estou andando, tenho uma vertigem, eu fico zonzo e isso vai me levar a uma queda.
Lembrando que a queda não acontece também só durante a marcha no chão, também acontece descendo uma escada, durante o banho, levantada de um vaso sanitário, de uma cadeira. Então, da cama, né? Isso, da cama. Então são vários fatores que podem induzir a queda. Me fale sobre as complicações que podem acarretar num idoso por conta de uma queda. As complicações são várias, né? A gente tem que, na população atual, pelo menos de 40% a 50% da população vão cair, dessas 40, 11 vão ter recidivas de queda. E aí que mora o perigo das recidivas, quedas recidivas, e você ter uma fratura. Essas fraturas vão levar o idoso à hospitalização e lá pode desenvolver diversos problemas acarretados com a hospitalização. Ele fica mais suscetível a ficar aprisionado. E aí, tanto essas questões de doenças, mas também a questão de internalização da casa. Então, quando o idoso ele tem a queda, depois da recuperação, ele vai ficar mais restrito à casa, mais restrito à sociedade. E isso que é o problema. Que a falta de contato social. Isso pode desenvolver outras enfermidades da sociedade, como depressão, aprisionamento, perda de capacidade funcional, que é o maior X da questão, né? Capacidade cognitiva, né? O que pode ser feito para prevenir essas quedas? Na verdade, é uma questão de reeducação social mesmo. É entender que não é porque você é idoso que você tem que ficar sem fazer nada, não pode pegar peso, não pode realizar atividades, e outras pessoas têm que fazer. Isso também não significa que após um trauma, qualquer coisa, você tem que deixar de fazer tarefas ou fazer funções. Ao contrário disso, é trabalhar mesmo, estimular o idoso a fazer atividades físicas, focando principalmente na questão de fortalecimento para dar potência muscular, que é uma coisa que com o envelhecimento a gente perde. A gente tem umas fibras musculares que perde essa capacidade de força, potência, que é a fibra do tipo 2. E também a questão de trabalhar treinos funcionais que visam dupla tarefa. Isso tanto na prevenção como no tratamento. Eu não vou só caminhar, eu vou bater palma, eu vou caminhar, eu vou contar, caminhar olhando para lados diferentes, que isso vai trabalhando na parte da cognição também, que interfere. Então é você ter a capacidade de executar uma tarefa associada a outras, e quando tiver alguma perturbação, você ter a capacidade de, mesmo tendo várias coisas para prestar atenção, ser capaz de responder evitando o principal fator do trauma, que é a queda. Qual é o papel do fisioterapeuta em todo esse cuidado que o idoso deve ter, que a sociedade deve ter, a família? A fisioterapia entra na questão de restabelecer a função necessária para a atividade diária normal de qualquer indivíduo. Não interessa para a gente se é forte ou não é forte. Esse não é nosso papel. Nosso papel sempre é dar função. Então, se é pôr uma roupa no varal, se é subir uma escada que mora num prédio, assim, a fisioterapia comumente é tratada como uma coisa seja pós-trauma, mas não, ela é uma coisa preventiva também. Então, nosso papel não é só depois que teve algum acidente a gente consertar. A gente pode prevenir tudo isso. Muito obrigada, Matheus. Adoro falar sobre idosos, né? Então, falar com jovens, então, né? Jovens que estão assim cuidando dos idosos é muito legal. Obrigada. Nada, que isso. Fico à disposição, qualquer coisa. Estamos de volta. Aguardem. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, dá um joinha, siga-me nas redes sociais. Eu sou Márcia Moreno e resolvi falar.